A nossa aula, esse mês, ela vai englobar três assuntos muito importantes. O primeiro assunto que a gente vai tratar hoje é sobre o trabalho de conclusão de curso. Estão ouvindo aí direitinho? Faz um sinal para mim aí. Está ouvindo, Cris? Está ouvindo? Para mim tá ruim, André, mas eu não sei se é o seu parâmetro. Pergunta para outra pessoa aí. Márcio, está me ouvindo? Para mim também não está muito bom, não. Está meio falhando. Valéria? Será que... Não sei o que fazer. A nossa conexão aqui está dando que ela está muito boa. Bom, vocês estão conseguindo me entender? Estão conseguindo me ouvir? Dá um sinal aí, alguém. Você consegue colocar o microfone mais perto? Espera aí. Vai que aqui de novo. Estão me ouvindo? Agora eu tô. Melhorou bastante. E agora? Estão ouvindo? Sim, estou ouvindo. Tá. Pra gente discutir. Tá bom. Então, acho que eu resolvi. Posso seguir a aula? Dá um sinal aí, Márcio, está me ouvindo bem? Tá? Beleza. Edivânia, consegue me ouvir? Wanda, consegue me ouvir? Daiane já Sim, falou. estou ouvindo Sim, tá normal, ok. professor. Sim. Pronto. Qualquer dúvida, é só pedir a palavra e eu dou a palavra para você. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho de conclusão de curso. Tá? Vocês percebem que os módulos são dados, nós não temos um trabalho de módulo para vocês. E mesmo se aparecer aqui no nosso material, não é necessário fazer. Exceção é o de hoje. Hoje vai ter um trabalhinho porque ele está ligado ao TCC, trabalho de conclusão. Tá? Então, nós vamos conversar sobre isso. Vou projetar aqui explicando alguma coisa aí para vocês sobre esta matéria. Só um minutinho. Muito bem. Então, vamos lá. O que é metodologia? A gente sempre ouve falar nisso e a gente treme, né? Porque não é nada assim fascinante, dá a entender para a gente que nós vamos ter um monte de coisa para contar, marcar, a fim da gente poder fazer um trabalho científico adequado. Mas, na verdade, a metodologia ela é uma ciência auxiliar de todas as outras ciências de uma faculdade. Entende-se por faculdade tudo aquilo que a gente estuda e que vai nos preparar para o desempenho de uma função. Então, a metodologia é uma ferramenta que se agrega, que se ajusta a toda a faculdade mental, faculdade de educação. Então, nesse aspecto, como nós estamos estudando a psicanálise, a metodologia também vai se aplicar para nos ajudar no preparo, principalmente, desse trabalho de conclusão. Mas não somente isso, em todos os trabalhos que outrora a gente tiver que fazer. O que é a preocupação da metodologia? A primeira preocupação dela é a preocupação teórica, porque ela vai se preocupar com a construção do conhecimento em uma determinada área. Lembra quando nós tivemos um módulo aqui sobre o início da psicanálise? E a gente mostrou ali que o Freud, ele teve passo a passo na construção de
um método de escuta analítica a fim de que o homem adquirisse saúde mental e se visse livre dos seus transtornos psicológicos e emocionais. Então, isso é o que a metodologia faz, né? Ela nos proporciona um caminho, um modo para a gente estruturar de uma forma mais racional, de uma forma mais inteligível aquilo que a gente quer aprender. Então, nesse caso da psicanálise, a gente viu que Freud começa, primeiro, com a descoberta de que as histerias que afetavam aquelas pacientes que estavam trabalhando ali, ela não era um problema de ordem cerebral, mas ele percebeu que era um problema de ordem emocional. E a partir dessa percepção, ele então coloca para os médicos da época que os tratamentos deveriam ser outros, né? Não se deveria tratar aquelas pessoas fazendo a lobotomia, não se deveria tratar aquelas pessoas com eletrochoque, e nem com aquelas outras terapias que eram costume na psiquiatria da época. Por quê? Porque ele disse que o trabalho é emocional, porque elas foram traumatizadas. Experiências ruins aconteceram, provocando dor, provocando... E elas, então, ficaram afetadas no seu corpo em função disso. Então, ele começa metodologicamente a elaborar um modo de poder colocar ali as suas canais. A primeira coisa que ele fez, então, foi elaborar um conceito de psicotrauma, né, que são essas experiências dolorosas que a gente não quer ficar com elas na memória. Toda vez que a gente lembra disso, provoca dor. Então, o que a gente quer fazer com o trauma, com a memória do trauma? A gente quer esquecer. Acontece que a gente não pode apagar aquilo que entra, né, dentro da nossa vivência, da nossa experiência. Então, Freud descobriu que existe um lugar na mente para onde a gente recalca, para onde a gente lança as memórias com a intenção de esquecer. Ele chamou esse lugar de inconsciente. Olha a metodologia. Né? Primeiro tem um trauma, depois tem um lugar onde eu quero jogar o trauma. E ele fala, é desse lugar onde eu coloco o trauma que vão voltar os sentimentos, as sensações que o trauma produziu. Eu não lembro do evento, mas eu continuo sentindo os seus efeitos. E ele, então, elabora um novo conceito, que é o conceito da neurose. O que é a neurose? Sintoma de um trauma que foi recalcado ao longo. Percebeu que a metodologia é a construção de toda uma teoria, ligada a um conceito, a uma faculdade do saber. Esse é um aspecto teórico, né? Vai construindo o conhecimento para determinada área. E o aspecto prático da metodologia é aquele que se preocupa com estrutura e sistematização dos trabalhos acadêmicos. À medida que o Freud ia descobrindo os conceitos e tratando os pacientes com aquilo que ele conceituava, ele ia escrevendo os seus livros. Né? Ele ia pegando esse material e transformando em trabalhos escritos. Por quê? Porque isso era a elaboração física de toda a sua metodologia chamada psicanálise. Então, é isso que nós estamos fazendo também quando a gente discute sobre o trabalho de conclusão. Percebe que nós estamos aprendendo todo o conhecimento que metodologicamente foi articulado. E, ao mesmo tempo, ao final do curso, para nós dizermos a instituição que nos formou, a gente tem um bom conhecimento para poder trabalhar nessa área desse conceito, nós vamos entregar um trabalho que também é produzido de forma metodológica. Então, a metodologia é uma ferramenta científica que auxilia a construção do saber. Tá? Então, os trabalhos são organizados, estruturados, para eles terem parâmetros mais ou menos parecidos. Em síntese, metodologia como ciência auxiliar é aquela que se preocupa com a construção e sistematização do conhecimento e com a estruturação dos trabalhos acadêmicos da pesquisa. Ok? Muito bem. Qual é o primeiro elemento, então, da organização metodológica de um trabalho? Gente, é o tempo.
E é assim que vocês vão começar o TCC de vocês. Bom, trabalho de conclusão de curso. O que é um tema? O tema é o assunto que vai ser estudado e articulado. Ó, o tema não é o título, tá? O título do trabalho ele virá no fim. É a última coisa que nós vamos fazer. O tema é aquilo que vai trazer o assunto, o norte, tá? Aquilo que a gente pretende pesquisar. E por isso mesmo, o tema sempre vem na forma de uma pergunta. E é uma pergunta, né, de um viés, é uma pergunta de uma fatia de tudo aquilo que a gente estudou. Então, a gente não vai, por exemplo, fazer um trabalho de curso, por exemplo, com a pergunta: o que é a psicanálise freudiana? Você vai escrever, né, muito mais do que Freud escreveu, né? Você vai escrever compêndios e mais compêndios. Mas dentro da psicanálise que você aprendeu, você vai escolher um dos módulos. E teve vários, né? Viu lá, introdução à psicologia, a psicanálise, foi que a psicanálise foi. Depois a gente fez lá interpretação de sonhos. Depois a gente fez um módulo lá sobre conceitos freudianos, transferência, transferência, associação bíblica. O que é um viés, uma fatia? Eu vou pegar um destes assuntos. Vamos supor aí associação bíblica. E dentro desse assunto associação bíblica, eu também vou fazer uma fatia. Por quê? Porque a associação bíblica também está para escrever uns 30 livros sobre isso. Né? Então, eu vou escrever meu trabalho exatamente em cima de uma coisa muito pequena dentro de um assunto. Eu não sei se vocês já viram isso que se nome. Aquelas bonecas russas, uma dentro da outra, começa com uma boneca grande, você tira a tampa, tem uma outra menor dentro, uma outra menor dentro. Aí você vai tendo assim uns 8. Já viram aquilo? Muita gente tem isso com um joguinho de latas para colocar compartimentos, né? Tem uma lata pequena, vendendo uma maior, uma maior, uma maior. Isso é o que nós vamos fazer na busca do nosso tema do TCC, só que do grande para o pequeno. Então, começa com a psicanálise. Da psicanálise, eu vou pegar um dos conceitos da psicanálise, dentro desse conceito eu vou fatiando até eu chegar numa pergunta, e o meu TCC será, né, a busca de resposta dessa pergunta. Então, por exemplo, qual é a função dos sonhos na psicanálise freudiana? Que é um viés grande. Qual é o conteúdo, na visão de Freud, que compõe os nossos sonhos? Qual é a função do sonho? Todas essas perguntas são um pequeno viés, uma pequena fatia de um grande sonho. Então, isso é para TCC. Tá? Quanto mais fatiar, melhor fica o seu trabalho. E aí você vai se concentrar exatamente naquele ponto, né, mais nevrálgico, mais perto daquilo que você quer buscar. E é por isso que a gente fala, né? Isso é o que a gente chama de especialização. Formado em psicanálise, todos nós seremos. Mas eu vou me especializar no trabalho que eu fiz. Eu vou ser um especialista nisso. Porque no meu trabalho de concurso, me especializei pesquisando mais acuradamente, mais dedicadamente sobre isso. Então, eu quero trabalhar o inconsciente. Fazer uma pergunta: qual a importância do inconsciente na visão freudiana? Bom, eu vou trabalhar sobre esse aspecto também. Posso falar sobre o ID. Dentro do ID, a gente sabe que ele é vinculado pelo princípio do prazer. Pode escrever um livro, né? Além do princípio do prazer. Então, pode ser que você se especialize só nesse viés. Ao invés de falar de id, ego, super-ego, você vai falar só do id. Dentro do id, você vai pegar só o princípio do prazer. Tá? Então, é isso. Quanto melhor você praticar, mais perfeito seu trabalho acadêmico. Então, o que é um tema? Tema é um assunto a ser estudado e articulado. Tudo aquilo com que o autor, no caso serão vocês, os alunos, prepararam os seus estudos. Então, por isso que a gente tem que prestar atenção em todos os módulos de estudo, né? Porque alguma coisa vai nos chamar a atenção e a gente vai querer aprofundar o conhecimento.
ou alguma coisa para nós não vai ficar muito clara. E isso é que chama a atenção também, porque já que eu não aprendi isso direito, agora eu vou elaborar o meu trabalho e pesquisar para aprender aqui. Claro. Então, as suas motivações chegam e você vai entrar ali em uma área pequena de toda a gama de estudos. E é aquilo que você vai desenvolver no trabalho de pesquisa. Então, o tema fala da relevância científica e social desse assunto. Se você quer falar da importância dos sonhos, né? Qual é a relevância científica disso? Por que você quer falar sobre o sonho? Qual é a importância disso para um psicanalista? Qual é a importância disso no tratamento psicanalítico do seu paciente? Então, quando você for elaborar o seu trabalho, você vai escrever isso. Eu escolhi esse tema porque, e aí você elabora lá os motivos de relevância científica. Então, que importância isso tem para eu poder estudar? A motivação intelectual e prática também, quando a aula é dada, alguma coisa chama a atenção. Pode ser que os nossos próprios sonhos, a gente faz a nossa análise pessoal e, ao ser analisado, os nossos sonhos lá, na nossa análise pessoal, isso chama atenção. Então, eu posso dizer isso no meu TCC também, descobri isso, porque quando eu fiz minha análise pessoal, percebi por mim mesmo a importância dos sonhos na elaboração do que é o conteúdo do meu curso. Então, a escolha do tema pressupõe que você tenha, no mínimo, um conhecimento preliminar sobre ele, que é o que a gente faz estudando os módulos da psicanálise. Então, você vai ter que ter um certo conhecimento do assunto, um certo conhecimento dos autores que escreveram sobre esse assunto. Por exemplo, os nossos módulos, na grande maioria das vezes, eles são tirados do livro Fundamentos da Psicanálise, do David Singer. Está aí um autor. Vocês vão pesquisar com certeza. É um material. Outro autor que vocês vão ter que pesquisar, pode. Porque estamos falando da psicanálise que ele elaborou. Né? Outros autores que vocês vão pesquisar, Lacan, por exemplo, Bion, ou Winnicott, né? Pessoas que fazem parte das 7 escolas da psicanálise que ajudaram a desenvolver todo um conceitual dentro do tema que vocês têm, com conhecimento de assuntos, de autores, de circunstâncias e de casos, de repente até o seu próprio. Então, necessita de fazer o quê? Coleta de dados e investigação. Então, antes mesmo de chegar ao momento de entregar o trabalho, você já deve começar um trabalho de pesquisa. Você está falando de livros? Espero que você saia daqui hoje com um tema escolhido. Eu quero falar sobre sonho, eu quero falar sobre psicopatologia. E dentro da psicopatologia, eu quero estudar aí sobre o transtorno de personalidade narcisista. Pronto, você já tem que sair daqui buscando autores, principalmente os da psicanálise, que escreveram sobre isso. Porque aí vocês vão começar a encontrar coisas que vão ajudar na trabalho científico. Bom? Ficou claro isso aí? Então, o primeiro elemento é o tempo. Tá bom? Perguntas úteis para nos ajudar a escolher o tempo. De todas as coisas que eu estudei, o que mais me interessou? Gesimiel, que está aqui presente conosco. São muitas coisas que a gente estudou ao longo, mas teve algum assunto que te interessou mais? Pensando na matéria, a neurose obsessiva. Neurose obsessiva. Olha só. Então, o assunto, né, que você talvez queira escolher para fazer o trabalho está em cima da neurose obsessiva. É uma fatia? É. E olha que fatia eu tenho. Tem as neuroses de histeria, tem as neuroses narcísicas e tem as neuroses transferenciais. Das neuroses transferenciais, você tem a obsessiva, a fóbica e você tem a compulsiva, né? E aí você vai e escolhe uma delas, que é a obsessiva. Então, fatia. Tem algum assunto que te interessa mais? Narcisismo. Também é algo extremamente fascinante. Principalmente
Porque neste momento que nós estamos vivendo, tem crescido muito o número de pessoas com essa estrutura de personalidade. Muita gente com narcisismo hoje em dia. Está aí no trabalho de investigação. Por exemplo, a pesquisa. Né? Por que cresce o número de narcisistas nos dias de hoje? Trabalho de investigação que vai contribuir muito, né? Porque está trazendo um tema extremamente relevante. E para nós psicanalistas é importante saber por que isso cresce. Né? Mas não só isso, posso perguntar também assim, no trabalho de professor, né? Quais são as características fundamentais da estrutura narcisista? Olha que beleza. Então, eu também vou ver lá, né? O que caracteriza o narcisismo? Como é que eu sei que uma pessoa tem narcisismo? Né? Narcisismo. Né? Ou, outra coisa, né? Que tipo de narcisismo eu quero falar no meu trabalho? Se fala de narcisismo, tem alguns marcos. Claro, a gente tem um transtorno de personalidade narcisista, a gente tem a gangue narcisista, a gente tem um monte de coisa na psicanálise que a palavra narcisista é usada, mas cada uma dessas coisas tem um significado, um sentido diferente. Ótimo assunto para a gente pesquisar. Tem algum já para você? Todos? Também é narcisista. Ok. Então, ó, lembra assim, transtornos de personalidade são muitos. Né? Então, dentro da psicopatologia, já é um viés. Eu tenho em distúrbios de personalidade. Mas só que são muitos transtornos. Então, melhor eu escolher um deles. Tá? Cara, pode ser o borderline, o esquizoparanoide, né? Transtorno de personalidade antissocial, o famoso psicopata. Então, a gente escolhe um para a gente poder elaborar um trabalho de pesquisa. Bom, outra coisa que nos ajuda. Eu sei, a pergunta 3 aí, eu sei bastante acerca desse assunto. Eu já sei muita coisa de psiquismo, eu já sei muita coisa de neurose obsessiva. Então, sabe bastante quem pensa pequeno. Tá? O que é pensar pequeno? Quem consegue distinguir e circunstancializar o assunto. Se eu colocasse no meu trabalho, narcisismo, eu vou escrever uns 15 livros, que ficam muito extensos. Mas saiba muito quem restringe. Então, se eu fizer lá, porque cresce o número de narcisistas. Eu restringi bastante o trabalho de pesquisa. Então, vou fazer um trabalho que seja de 3 ou 4 páginas, mas ele vai ter algumas coisas muito elementares. Então, um trabalho com grande extensão não vai cumprir um bom papel. Por quê? Porque ele vai ser raso. E um trabalho, né, com menor extensão de pesquisa, ele é profundo. Isso é o que a gente busca no trabalho científico. Isso que a gente fala. Estou especializado nisso. Tem isso com profundidade. Bom, quarta pergunta que me ajuda. Das coisas que sei sobre esse assunto, o que mais me interessa? Então, dentro da neurose obsessiva, o que mais me interessou? Na aula que eu ouvi, quando eu falava lá. E sobre o transtorno de personalidade narcisista, o que mais me interessou na exposição da aula? A resposta que eu der, mais me interessou, é que vai ser a partir do bolo, viés acadêmico, o tema. Gente, o tema sempre vem na forma de uma pergunta. O meu trabalho vai ser uma resposta. Certo? Aí vamos para um exemplo prático agora. Tá? Exemplos de escolha de tema e delimitação do assunto. Olha o primeiro exemplo, que é interessante. Qual que é o assunto que eu quero estudar para escrever o meu TCC? A teoria freudiana. Agora, a teoria freudiana é muito extensa, é um viés. Além da teoria, eu tenho a prática, eu tenho as psicopatologias, né? Tem muita coisa. Mas a teoria freudiana, ela já é um viés, tá? De todas as áreas da psicanálise. Bom, aí lembrando as perguntas aí do PowerPoint que a gente acabou de ver. O que eu sei sobre o assunto da teoria freudiana? Aí a minha resposta pode ser os conceitos de trauma. Então, eu já fiz um viés. Trauma fatiga, trauma, eu vou escrever sobre trauma. Ou, o conceito de libido.
Gostaria de ouvir a aula sobre ou as fases psicossexuais do desenvolvimento humano, oral, anal, fálico. Então, eu sei disso, eu aprendi isso. Conceitos de transferência, aí, né, que é importante para eu escrever um TCC. Ou então a contra-transferência, ao invés de falar no paciente, eu vou falar no conceito ou analista. Associação livre das ideias. Agora, de abraço esse conceito e tornou esse conceito a regra fundamental. Ele deixou a hipnose para transformar a associação livre de ideias na regra fundamental. Então, no meu trabalho, porque a associação de ideias tornou-se a regra fundamental do psicanálise. Eu escrevi para vocês. Ou mecanismos de defesa. Aí vamos consultar bastante. Freud é muito Freud. Ela elaborou muita coisa nesse sentido. Ou então, análise e interpretação de sonhos. Todos esses assuntos que nós falamos são fatias dentro de uma outra fatia maior que a teoria. Já vai me ajudar a escolher isso. Tá? O que eu mais sei dentro desse assunto? Então, vamos supor. Primeira tópica. Consciente, pré-consciente e inconsciente. Aí, o que eu mais sei? O que eu mais sei aqui é sobre o consciente. Tá. E dentro do consciente, o que eu posso trazer? O que é o aparelho? O que é a consciência? O que é a percepção consciente? Como que eu posso acessar o meu pré-consciente? O que habita lá no meu inconsciente? São fatias dentro da tópica. Como funcionam os mecanismos de defesa? São mecanismos conscientes ou são mecanismos conscientes? Aí é uma boa coisa para a gente pesquisar como pesquisa. Tá? Terceira coisa, a minha escolha, então, vai ser o inconsciente. Olha só a fatia. Teoria freudiana. O que eu mais sei dentro do assunto teoria freudiana? A tópica, que é a primeira, consciente, pré-consciente, consciente. E dentro desse, eu vou fatiar de novo, eu vou escolher o inconsciente. Aí eu vou falar assim, o que tem no inconsciente? Eu já sei, tem os sonhos, tem as funções, né? Mas um tanto de outra coisa. Como o inconsciente opera as funções do ego e do superego? Trabalho de pesquisa legal que vai acrescentar muita coisa. Como se formam os sonhos do inconsciente? Trabalho legal. Isso é tema de TCC. Como se dá o processo da repressão? Como se dá o processo de análise do inconsciente? Você viu a fatia, como é que ela ficou bem pequena? Pergunta de tempo. Fatias. Teoria freudiana. Primeira tópica, inconsciente. E do inconsciente eu vou escolher os sonhos. Olha quantas fatias o TCC será sobre os sonhos. Qual o tema que eu dou? Qual a função? Qual a importância dos sonhos na psicanálise? Obviamente, mesmo que eu escreva poucas páginas, elas serão páginas de aprofundamento do meu conhecimento. Ficou claro aí? Beleza. Já eu vou abrir aqui a pergunta, tá bom? Outro exemplo, Vamos escolher um outro assunto, um outro tema da psicanálise para a gente chegar em um tema de decisão. Eu escolhi o assunto psicopatologia. Bom, primeira pergunta. O que eu sei sobre esse assunto? Psicopatologia, eu aprendi os conceitos. Bom, neurose, psicose, perversão, histeria, depressão, ansiedade, somatizações, perversões, todos os conceitos. Tá bom. O que eu mais sei dentro do assunto? De todos esses conceitos que eu aprendi, o que eu mais sei, me chamou a atenção, é a psicose. Eu quero aprender mais e aprofundar mais no meu trabalho sobre psicose. Aí, da psicose, olha quanta coisa que eu tenho para poder. O que é a estrutura psicótica na psicanálise? Qual é a diferença entre esquizofrenia, paranoia e alucinação? Isso é fatia. Qual a diferença entre transtornos e distúrbios? São a mesma coisa.
Os tipos de transtorno de ansiedade são muitos. A gente não tem um tipo de transtorno só de ansiedade. Quais são os tipos de transtorno de depressão? São muitos. Ó, Tatiana, dentro de psicopatologia. Os tipos de tratamentos disponíveis de outras terapias em comparação com aquilo que a psicanálise oferece. Por exemplo, como que a terapia cognitivo-comportamental trata a depressão? Como que a psiquiatria médica trata a depressão? E como a psicanálise trata a depressão? Vou fazer um trabalho comparativo. A psicologia cognitivo-comportamental faz isso, a psiquiatria isso, e a psicanálise faz algo diferente. Ela trata dessa maneira. Então, eu vou aprender as mais variadas tratativas do mesmo transtorno. Como eu sou psicanalista, eu vou saber as diferenças. Quando vier um paciente com depressão, eu vou saber melhor. Vou saber o que fizeram com ele, vou saber o que eu tenho que fazer. Ok? Então, está lá, ainda dentro desse assunto, posso escrever sobre ferramentas de diagnóstico e o conhecimento do DSM-5. O que é o DSM-5? É um livro que a gente consulta para diagnóstico de transtornos e distúrbios da personalidade. E aí, o que eu escolho, então, dentro disso? Eu escolho a psicanálise e os transtornos depressivos. Tá? Então, eu vou escrever sobre a depressão. E o que a psicanálise tem para oferecer nessa área? E dentro disso, eu tenho aí também um monte de coisa para testar. Que é a depressão para a psicanálise. Eu sei o que é a depressão para a psiquiatria, eu sei o que a psicologia pensa, mas e a psicanálise? O que a psicanálise pensa sobre isso? Como ela se manifesta, né? Como ela se origina, do ponto de vista da psicanálise. Entende? Tá? Outras formas de pensamento. Quais são os sintomas da depressão? Como afeta a identidade do indivíduo com depressão? Ele está em depressão porque ele perdeu aspectos importantes da identidade. Eu vou falar sobre isso. Qual a diferença do tratamento da psicanálise para esse transtorno em relação a outros? Olha quanto deles. Então, ó, pegando agora, pergunta de tempo. Quais as fatias que eu fiz? Psicopatologia, fatiei e cheguei para os transtornos depressivos, fatiei e cheguei à ótica da psicanálise. Qual a pergunta do meu TCC? Qual a ótica da psicanálise freudiana sobre a depressão? Outro tema. Pode a psicanálise oferecer tratamento? Por que dessa pergunta? Os médicos não gostam de encaminhar pessoas com depressão para o psicanalista. E acham que a psicanálise não tem como ajudar. Então, o meu trabalho é relevante? É. Porque eu vou mostrar que a psicanálise tem sim algo para oferecer e as outras terapias não têm. Então, eu faço um trabalho relevante. Ficou claro aí a questão do tempo? Então, beleza. Vamos conversar. Quem aí de casa que está nos assistindo aí, gostaria de fazer uma pergunta no chat? Professor, a sua voz está longe. Pois é, já mexi aqui. Não tem jeito. É o seguinte, se por um acaso não ficar boa depois da gravação, eu dou um jeito de gravar em casa sozinho essa aula e envio para vocês. Tá bom? Vamos lá, levantou a mão aí o Márcio. Fala, Márcio. Para variar o Márcio, né? Durante o nosso trabalho, vai ter alguém aí como tutor para a gente não sair escrevendo tudo e acompanhando ali o passo a passo, já ir corrigindo, dando algumas orientações, né? Perfeito. Qualquer um dos nossos professores podem ser buscados por vocês, alunos, para produzir aí a orientação do trabalho. Então, se quiser conversar comigo, pode. Quiser conversar com o José Walter, pode. Aliás, ele é professor junto comigo nessa cadeira aqui. A Marisol, o Davi, tá bom? O João, que está lá no Polo Santo André,
Qualquer um desses que eu falei pode ajudar vocês na elaboração desses. Eu aqui posso me apoiar na Edna, que está mais perto de mim aqui em Pode Jundiaí, ser, né? pode ser também. A Tá Edna bom, está nesse processo. Bom? obrigado. Mais alguma pergunta sobre a elaboração do tempo, a escolha dessa pergunta que vai ajudar você na produção do seu trabalho? Alguém tem? Wanda, Valéria, Divânia, Cristiane, Daiane? Alguma pergunta? Se não tiver, eu vou prosseguir. Eu acho que só estreitando um pouco aí o que o senhor falou, né, André? Eu acho que quanto mais a gente puder estreitar o trabalho e ter um objetivo lá no final para ele não ficar muito extenso, na verdade a gente vai ter que focar realmente num assunto, porque senão você quer uma especialidade naquele trabalho que eu identifiquei. Então, que eu consiga ir mais a fundo, né, no trabalho do que fazer uma coisa muito grande e muito superficial, né? Perfeito, é isso mesmo. Perfeito. Boa colocação. Quanto mais você fatiar dentro de um assunto, melhor o seu trabalho. Tá? Esse é o grande segredo do trabalho acadêmico. Quando você vai escrever um livro, você pode fazer uma enciclopédia, um compêndio, aí você vai fazer um negócio grosso, mesmo, são 700 páginas. Mas se você vai fazer um trabalho acadêmico, quanto mais fatiado dentro do assunto, né, o seu trabalho for, mais profundo ele vai ser, mais relevância acadêmica ele terá. Bom? Então vamos prosseguir. Vamos ver se melhora o som aí, que eu aumentei aqui, tá? Vamos prosseguir a outra. Ó, mais um tema, mais um exemplo aí de tema de TCC, tá? Vamos supor que a gente quer falar sobre a técnica psicanalítica. Dentro da técnica psicanalítica, eu me pergunto, o que eu sei sobre o assunto? O que nós estudamos aqui sobre técnica psicanalítica? Vários conceitos. Falamos de resistência. A gente fala do setting analítico, que é o lugar onde você vai atender. A gente fala sobre transferência, contra-transferência, sobre a comunicação não verbal, que é o modo como o camarada está usando o corpo, né? O corpo fala. A interpretação daquilo que ele fala, terapia. Terapia de grupo é técnica psicanalítica. Terapia de criança é um viés da técnica psicanalítica. O silêncio na situação analítica. Tem paciente que chega e fala, que é o transtorno, né? A angústia de muitos analistas que vêm fazer supervisão com a gente. Meu paciente não fala, é problema, né? Está aí um bom material para a gente estudar, porque tem paciente que vem para se curar pela fala e não fala. Nós vamos descobrir isso no trabalho. Então, dentro da técnica psicanalítica, eu vendo tantos assuntos, eu escolho um. Que assunto que eu posso escolher? Aquele que eu tenho mais conhecimento. Então, o que eu mais sei? Então, vamos supor aí, ó, eu sei mais sobre transferência e contra-transferência. Posso perguntar no trabalho, o que é a transferência? O que é a contra-transferência? Como se dá a ligação terapêutica? O que é a neutralidade do analista? O silêncio no vínculo entre analista e analisado, tá? Entre outras coisas. E a minha escolha é a transferência. Então, eu fatiei, tá? Escolha a transferência. Então, olha aí, perguntas que eu posso fazer no trabalho. O que é a transferência para a psicanálise? Esse é um conceito que extrapola a psicanálise. Mas para a psicanálise, o que significa transferência? Como ela se manifesta? Quais são os seus facilitadores? Como se inicia a análise para a construção de uma transferência? Quais os obstáculos na construção de uma transferência? Tem isso, né? O camarada vem, faz uma sessão com você, vai embora e não volta mais. Fez outra transferência. Deu certo. Por quê? Tem explicação. E aí, então, depois de todas essas fatias, olha só o que fica. Técnica psicanalítica, fatiei, cheguei no setting analítico. É o espaço onde eu vou atender. E dentro do setting analítico, eu peguei o conceito de transferência. Tema de TCC, ó. Por quais motivos se diz que sem transferência não existirá análise? Olha aí.
Em primeiro lugar, por causa disso. Em segundo lugar, por causa disso. Em terceiro lugar, por causa disso. Olha como é que aprofunda. Então, quanto mais eu torno enviesado, fatiado o meu assunto, mais relevância ele tem, porque ele aprofunda o meu conhecimento. Tudo bem sobre o tema, né? Sobre a escolha do tema. Legal. Qual é o segundo elemento que eu tenho que colocar no meu trabalho? A justificativa. Afinal de contas, né? Por qual razão eu escolhi esse tema e por que eu vou fazer essa pesquisa? Então, a justificativa, trocando em miúdos, é aquilo lá, né? Como eu vou vender o meu peixe? Essa é a justificativa. Então, olha só. Para eu justificar a importância desse trabalho, por que eu escolhi esse tema, o que eu preciso colocar ali na minha introdução? A contribuição e o significado do estudo. Então, vamos supor que eu escolhi lá a transferência. Eu vou escrever lá qual é a contribuição da transferência no processo psicanalítico. Qual é a contribuição da transferência nos processos relacionais em sociedade? Por exemplo, para eu fazer uma amizade e aprofundar a minha amizade a ponto da pessoa se tornar meu melhor amigo, minha melhor amiga, eu tenho que ter uma transferência. Né? Para eu gostar do meu professor que está dando aula, tem que ter uma transferência, senão eu não gosto da aula dele e nem do jeito que ele dá aula. Okay? Então, qual é a contribuição, o significado dessa coisa chamada transferência na relação entre as pessoas? Qual é a relevância pessoal, o meu interesse? Por que eu estou tão interessado assim em conversar no meu trabalho sobre a transferência? Qual é a relevância acadêmica, a contribuição que isso traz no trabalho que eu vou desenvolver como psicanalista? Outra coisa, a relevância profissional, onde isso se aplica na análise? Finalmente, a relevância social. Né? O que isso vai produzir de bom para a sociedade? Óbvio, se o cara faz uma transferência comigo e sai melhorado, a sociedade também melhora. Né? Transformando o homem, eu transformo a sociedade. Eu melhoro a sociedade. Então, eu vou colocar ali os motivos, as justificativas pelas quais eu decidi escrever sobre esse assunto. Ficou claro a justificativa? Eu tenho que colocar todas essas no escolho assim. Não necessariamente. Depois eu vou mandar para vocês 2 ou 3 artigos que eu escrevi, 2 ou 3 TCCs que eu escrevi. E vocês vão observar lá a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E aí vocês vão ver todos esses elementos nos trabalhos que eu vou mandar. Os trabalhos são de psicanálise. Por exemplo, eu tenho um sobre homossexualismo. Vou mandar para vocês, complexo de ético, né? Eu tenho um sobre as fases do desenvolvimento sexual. Eu tenho um sobre depressão. Isso de especializações que eu fiz. Professor, você vai Mandar. mandar esses slides para a gente? Vou. Eu não coloquei aí, eu coloquei semana passada, hein? Ah, tá. Eu vou Mas eu posso ainda hoje mandar de novo. Bom? Então vamos lá. Terceira coisa que eu coloco também no meu trabalho. Gente, isso tudo na introdução dele. Tá? São os objetivos. O que é o objetivo? Olha aí essa figura da flecha. Qual é o objetivo de uma flecha quando eu atiro? Que ela acerte em qualquer lugar? Não. Que ela acerte na mosca. Então, esse é o meu objetivo. Que ponto eu quero atingir com a produção desse trabalho? Então, o que eu quero mostrar, né, em termos de relevância sobre esse trabalho? Então, olha lá, o que se pretende atingir com essa pesquisa? Duas coisas, né, na grande objetivação. Ou dizer que esta afirmação do meu trabalho está certa, ou dizer que ela está errada. Por exemplo, por que se diz que sem transferência não há análise? Então, um dos objetivos, eu quero provar que isso é verdade. Sem transferência não tem análise. Ou eu quero provar que isso não é verdadeiro. Dá para fazer análise sem transferência. É um dos objetivos. Quero mostrar que a frase está certa, que a afirmação está certa. Outro, quais os resultados teóricos e práticos? Quando Freud escreveu a sua teoria conceitual sobre a transferência, ele fez por causa de estar lá nos livros dele, pesquisa que você vai achar. Tá?
E isso, na prática, como funciona? O que isso produz na relação do paciente com o psicanalista, né, que a gente chama de transferência. Como é que isso funciona? Objetivo. Vou mostrar isso. Os objetivos devem ser em números reduzidos, tá? Porque quanto mais objetivo você coloca, mais você cresce o trabalho. Então, normalmente, a gente pede 1 ou 2 objetivos no máximo. E aí você vai ficar respondendo sempre a mesma coisa, provando aquilo que você está colocando como objetivo. Então, são diretrizes para a sua pesquisa. Tá? É aquilo que você vai colocar entre um lado e outro do seu trabalho, para você não extrapolar, para não deixar o trabalho ficar amplo demais, mas deixar o trabalho mais profundo. Okay? Devem ser formulados com verbos no infinitivo. Os objetivos desse trabalho, ora em tela, são de explicar a importância da transferência, buscar no trabalho teórico desenvolvido por Freud, aquilo que ele coloca assim, nesse pensado, e aplicar esse conceito como algo relevante na terapia. Então, sempre usando verbos no infinitivo para falar dos meus objetivos. Okay? Quarto elemento que você vai colocar no seu trabalho. Esse elemento aqui, você pode até colocar ele na introdução, mas ele é o elemento que você vai ter que jogar no desenvolvimento. São aqui as hipóteses. Então, eu estou falando lá, sem transferência não tem análise. Qual a primeira hipótese? Pode ser aquilo que você vai testar. Primeira hipótese. Realmente, sem a transferência, não há análise. Por quê? Porque a transferência do seu conceito fala isso, isso, isso. E uma vez que isso se aplica assim, assado lá, você vai provar. Como que você prova? Freud, no seu trabalho, acerca do caso Dora, ele diz isso. Ana Freud, no seu trabalho sobre tal coisa, diz isso. Lacan escreveu sobre esse assunto. David Zimmerman, sobre esse assunto. Olha, eu estou levantando hipóteses, buscando os fundamentos. O que é aquilo que eu estou colocando? É uma hipótese que vai se mostrando verdadeira, verossímil, porque ela vai sendo provada, testada e vai se fundamentando essa hipótese. Então, é uma resposta, tá, provisória que eu dou, antecipada, antes do trabalho ser escrito. E ao longo do trabalho, à medida que eu vou fazendo, eu vou provando essa hipótese. Ou provando que ela não é verdadeira. Depende do objetivo. Eu quero provar que a transferência, sem ela, não tem análise. Então, eu falo, a hipótese é verdadeira por causa disso. E vou provando ao longo do trabalho. Ou, não é verdade que não se faz análise sem a transferência. Essa é uma outra hipótese. E aí eu vou fundamentar do porquê eu acho que é possível ter análise sem transferência. Vou ter que citar autores também que provam isso nos trabalhos que eles escreveram. Bom? Então, é uma resposta provisória, antecipada, que eu vou provando, né, que ela é verdadeira ou que ela não é ao longo do trabalho. Então, são proposições obtidas por dedução. Resposta afirmativa, concisa, objetiva, provisória. Newton diz assim, não invento hipóteses, eu levanto as hipóteses. Okay? É aquilo que eu pretendo demonstrar no meu trabalho. Então, olha aí, quadro de teste das hipóteses. Né? O que é uma hipótese? É sempre uma afirmação, é algo que você supõe ser verdadeiro, mas que precisa ser verificado. Qual é o teste? A forma como você pretende verificar se a hipótese é verdadeira ou não. Eu vou mostrar isso no estudo de caso que eu fiz. Estudei, quando fiz a análise do paciente X, e aí eu vou escrever ali tipo uma supervisão, né? Mostrando que aquilo é verossímil, porque nesse estudo de caso deu certo. Métrica. Unidade de medida para verificar se o teste foi bem sucedido e a hipótese foi validada. Em 100% dos casos de análise, verifica-se que a transferência foi necessária.
ou, em 20% dos casos, mostra que houve análise sem a transferência, mostrando que não é verdadeira a proposição que sem transferência não tem análise. Estou mostrando. Teve. Ok? É lógico que tudo isso é hipótese, viu? Para nós é impossível não ter transferência. Meta, valor que você espera atingir na métrica para validar a sua hipótese. Então, é esse valor aí. Quando você chega na conclusão, né, e você vê, então, que a sua hipótese foi testada, aprovada, verificada, e você tem uma conclusão para dar. E aí você vai para a última parte do seu trabalho, que são as considerações finais. À luz daquilo que foi escrito, eu chego às seguintes conclusões. Em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, isso. Em terceiro lugar, isso. O que é a delimitação do problema? Né? Quando eu faço uma pergunta, eu coloco um problema para ser resolvido. Então, eu preciso ficar dentro do meu problema. Tem que tomar cuidado para eu não sair para outros assuntos que não respondem à pergunta que eu fiz no começo. Então, o assunto ele tem uma delimitação. É mais importante para a ciência formular problemas do que encontrar soluções. Quem falou isso foi o Einstein. É aquele negócio, né? Não são as respostas que movem o mundo. Na verdade, a resposta para. Porque você entra na zona de conforto. Né? Você encontrou a resposta, você fica satisfeito, fica quieto. Mas se você tem a pergunta, você tem uma dúvida, aí você está inquieto, você vai buscar a resposta. Então, o que move o mundo é a pergunta. Tá? O Einstein é sempre gênio, né? Pergunta, dúvida que conduz a uma investigação. É isso que eu vou investigar, a importância da transferência na análise. Aí eu vou delimitar, determinar e circunscrever o assunto que eu vou colocar no meu trabalho. Então, o que é a delimitação? Qual é o meu problema? O que eu preciso investigar? Já que eu tenho uma fatia, né, eu vou ter que ter respostas bem ali, cirurgicamente, né, colocadas para que eu possa confeccionar esse trabalho, tá? E o sexto elemento, aí agora é o título, o trabalho está pronto. Uma vez que o trabalho está pronto, então você pode dar um título para ele, que é diferente do tema. O tema é uma pergunta. Então, deixa eu falar aqui, ó. Eu escrevi recentemente um TCC, eu acho que foi no meu trabalho de doutorado em psicanálise. O trabalho era quais os elementos tanatológicos que são comuns e não comuns entre a Bíblia cristã e a psicanálise freudiana. Esse é o meu tema. Aí, qual é o título que eu dou quando o trabalho está pronto? Jesus e Freud. Uma questão de isto ou aquilo, ou uma questão de isto mais aquilo. Ou seja, são paradoxos, são dialéticos, não dá para misturar cristianismo, tanatologia, estou falando de morte, né? Cristianismo com a psicanálise freudiana, ou eu preciso achar um jeito de juntar os dois para construir uma saúde melhor na vida do indivíduo. Esse foi o título. Jesus e Freud. Chama atenção, né? Ok? Eu fiz um trabalho, aí não foi na área da psicanálise, eu fiz um trabalho de antropologia sobre as estratégias de marketing numa igreja neopentecostal X. No caso, a igreja em questão, eu não quis dar o nome porque eu não tive autorização da igreja para escrever o TCC. Então, usei o nome Igreja Neopentecostal X, mas era a Igreja Universal do Reino de Deus. Frequentei essa igreja 3 meses, nos seus cultos durante a semana, para poder escrever meu TCC. Foi um estudo de caso de uma igreja de uma cidade onde eu morei. E aí, o meu tema era quais os elementos identitários com aspectos hermenêuticos na igreja neopentecostal X. Ok? E aí,
Quando eu fui dar o título foi Pequenas Igrejas, Grandes Negócios. Certo? Porque são as estratégias de marketing ligadas à fé. Então, veja que o título é dado por último porque ele é chamativo. Aí você dá o título e embaixo do título você põe o subtítulo, que é a pergunta do tema. Certo? Então, quando a pessoa bate o olho lá, pequenas igrejas, grandes negócios, ela fica assim, nossa, né? Ou então o título assim, pare de sofrer. Qual o aspecto hermenêutico? O título dá aquele choque assim e aguça o quê? A curiosidade. Nossa, eu quero ler esse trabalho. Certo? Sobre a depressão. A gente escreve lá um TCC sobre depressão, perguntando qual é a ótica da psicanálise sobre esse tema, né? Esse sofrimento. E pode ser que você coloque esse tema também, ó, o título, Pare de Sofrer. O que a psicanálise tem a oferecer no tratamento do transtorno depressivo? O Pare de Sofrer remete a muitos pensamentos, mas certamente aguça a curiosidade para alguém ler. Entendeu a diferença? É o nome que o trabalho vai receber, é sempre no fim. Ele pode ser provisório, depois você põe ele de forma definitiva, mas ele tem que ser claro, fiel e objetivo ao que está dentro do trabalho e ao retrato do problema ou da hipótese que você levantou. Tá? Então, ele é bem criativo, a parte mais criativa. E o último elemento do trabalho é a revisão bibliográfica, a bibliografia. O que você vai colocar nela? Toda a revisão de literatura, tá? Tudo aquilo que você usou para produzir aquele trabalho, que podem ser o quê? Os livros, né? Podem ser ali sites, pode, porém sites científicos. Você não pode colocar o site blog do Zé da Silva, o psicanalista freudiano. Não pode, ok? Você tem que procurar, por exemplo, sites científicos, revista científica da psicanálise ortodoxa, revista científica. Google Acadêmico, você vai procurar o Cielo, você vai procurar ali sites onde tem material de publicação científica. Tá? E esse material científico que você vai colocar lá. É um médico que escreve. Não é trabalho científico. Por quê? Porque o médico, ele foi na fonte e escreveu o que ele pensa. Não é a mesma coisa. Você tem que ir na fonte. Tá? Você não pode pegar água na caneca que o médico te dá. Você tem que ir na fonte onde ele encheu a caneca. Então, você pode usar esse site para saber onde ele foi fazer o trabalho. Tá. Beleza, só o som aqui que eu tô quase dentro da minha boca, porque eles estão falando que está saindo baixo. Mas estou indo aqui, estou tentando aqui. Vamos lá. Sim, melhorou. O quê? Isso não melhorou. Agora que eu mexi, você colocar aqui. O quê? Vem, pessoal, fala, vocês estão tudo. Gente, vocês estão me ouvindo? Cris, Márcio, Sim, agora melhorou. Sim, melhorou. obrigado. Então, beleza. Mas eu posso pôr na mesa ou tem que estar assim? Não, deixa aí, vamos ver. Tá bom. Eu vou colocar no chat. Então, vamos lá. Então, ó, você coloca aí os livros, tá? Que é a revisão de literatura, é ali que vai ter resumo de ideias, compilação de críticas de obras, mais, tá? Isso é a parte obrigatória do trabalho. Você tem que mostrar de onde você tirou tudo aquilo que fundamentou ali, que compôs o seu trabalho, tá bom? Você tem aí, ó, um trabalho em classe que era para a gente fazer agora junto. Mas, ao invés de eu dividir vocês em grupo, aí eu dar tempo para vocês fazerem, nós vamos tentar fazer junto aqui a construção de um trabalho de TCC. Tá legal? Deixa eu só tirar isso. André, até quantos livros, assim, o mínimo de livros que eu posso estar utilizando para pesquisa? Você pode usar o tanto de livros que você quiser. Não, mínimos.
Pelo menos uns 5, né? Para ficar um trabalho assim, bem fundamentado. Pelo menos uns 5 livros é importante você fazer. Gente, vocês entenderam o que é TCC? Não? Tudo certo? Então, deixa eu achar aqui. Deixa eu trazer para. Entender, professora, a gente entendeu. A hora que a gente for fazer, que o negócio vai pegar, né? Tá bom. Deixa eu abrir aqui um trabalho meu, tá? E aí a gente vai tentar fazer junto. Só um minutinho aqui que eu estou buscando aqui. Lá para outubro, novembro, mais perto da formatura de vocês. Tá? Mas a gente já está ensinando agora, porque vocês viram que é um trabalho que vai exigir pesquisa, né? Então é importante vocês já começarem aí. O professor, aproveitando, né, que a gente já está falando do TCC, e também nós temos que entregar as horas de terapia que a gente fez, que a gente tem que fazer, e aqueles que a gente está assistindo ao sábado, certo? É, Como que eu faço na parte de fazer a terapia que eu ainda não comecei? pois é, sem a terapia, você não vai receber certificado. As 3. Então, mas eu já solicitei, como é que eu faço? Com quem eu tenho que fazer? Como é que eu vou fazer? Tá. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já começou o seu trabalho com algum psicanalista? Não. Então, você pode escolher um dos professores do nosso instituto e entrar em contato com eles o quanto antes para agendar e começar as suas terapias aí, online. Tá bem? Uhum. Outra possibilidade, se você quiser fazer presencial na cidade que você mora, tudo bem. Eu sou aqui de Santa Bárbara. Então tá. Fica mais fácil, porque todos os professores, né, são praticamente residentes aqui em Americana. E todos Uhum. estamos atendendo, bem dizer, no mesmo lugar, aqui no centro de Americana. Então fica fácil para você, tanto presencial quanto online. Tá Tá. bom? Tá Aí bom. você já vai, pouco a pouco, né, vencendo essa etapa. Ó, outra coisa que é bom a gente falar, existe um pequeno questionário para você que já fez a sua terapia com outro psicanalista, né, porque esse grupo aqui são de pessoas que já estudaram em outro lugar e vieram para cá. Então, se você já fez a sua terapia ou está fazendo a sua terapia com outros psicanalistas, tem um questionário aqui que a gente precisa mandar lá para o seu terapeuta para ele preencher. Esse questionário, ele tem 2 partes. Uma parte é que o terapeuta vai falar dele, onde que ele estudou, quanto que ele estudou, tá? Essas questões assim, informativas. Depois ele vai falar sobre você, quando você começou a sua análise, quantas sessões você já fez. E ao final, isso tem que ser encaminhado para nós, ele vai dizer se você está apto a receber a certificação como psicanalista. Tá bom? Então, ele tem que dar essa guia que a gente tem aqui, esse relatóriozinho que a gente tem aqui, preenchido, para que a gente possa colocar aqui para a sua conclusão. Então, tem o tripé psicanalítico, as 3 coisas aí vão precisar ser realizadas, tá? Esse trabalho, que são os módulos de estudo, você vai aprender os conceitos. Você tem também a supervisão de casos. Então, não se esqueça, você pode fazer sua supervisão de 2 maneiras. Uma é assistindo às aulas de supervisão, alguns têm ido lá, e a outra é quando você busca um dos professores do nosso instituto. E aí, lá, separado com ele, como se fosse uma terapia, você vai separar um horário, você vai levar o seu caso do seu paciente ou dos seus pacientes, para que ele faça a supervisão com você ali, dos casos que você atende. Tá? As 2 coisas são possíveis. Você pode fazer a supervisão assistindo às nossas aulas, uma vez por mês pelo menos vai ter,
ou você pode fazer individualmente com um dos professores. Só que a supervisão tem que ser com o professor do nosso instituto. Ah, mas eu já fiz no outro instituto 20 horas de supervisão. Tudo bem, você vai ter que pegar um relatório do instituto, tá legal? O instituto vai ter que dar um relatório, uma declaração de que você realmente cumpriu isso, vai ter que enviar para nós. Tá joia? Então, só para a gente ficar assim, bem conversado, esclarecido. Gente, deixa eu me lembrar aqui onde foi que eu fiz o trabalho. Então, vamos lá. Gente, vou pôr um trabalho aqui para a gente ler junto o trabalho, tá? Avaliar junto esse trabalho aqui. Depois eu vou mandar esse trabalho lá no grupo, tá? Você vai ter esse trabalho lá para você. PDF. Tá todo mundo vendo aí? Alguém aí me dá uma... Sim, tá vendo? Tá vendo a capa do trabalho? Ó, é uma faculdade. A faculdade chama FAVENE, Venda Nova do Imigrante. A pós-graduação que eu fiz foi na área sexualidade e psicologia. Tá o meu nome. Olha aí. Qual a visão freudiana das fases psicossexuais do desenvolvimento humano? Viu aí meu objeto de pesquisa? Esse é o meu tema. Tá bom? Aí vem lá o nome da cidade onde eu residia e a data em que eu fiz o trabalho, 2022. Hoje é um trabalho acadêmico publicado. Então, tá lá, página 2, aí tem um resumo do que esse trabalho trata. Ele diz lá, esse trabalho trata da visão freudiana sobre as fases do desenvolvimento psicossexuais do indivíduo. A psicanálise, fruto das teorizações de Freud, foi extremamente perturbadora no mundo da sua época, principalmente por ter Freud afirmado que as crianças, até então consideradas assexuadas, possuíam sexualidade. Mais que isso, Freud desenvolveu sua teoria a partir de observações das exceções à regra acerca da sexualidade daquele momento. Então, teorizou sobre as fases psicossexuais do desenvolvimento humano, iniciando-se já na primeira infância. Então, ele observou que aquilo que não era observado. Por exemplo, homossexual. Então, ele diz lá, o que se espera de um complexo de Édipo? Que ele seja heteronormativo. Ó, mas ele percebeu que, em alguns casos, algumas pessoas saem invertidas em relação ao complexo de Édipo. Ao invés de saírem heteronormativas, elas saem homoafetivas. Então, ele vai escrever sobre isso e vai falar sobre o desenvolvimento da sexualidade do indivíduo nas fases oral, anal, fálica, latente e genital. Tá? Então, esse é o nosso assunto aqui. O Freud fez da psicanálise um método de investigação dos processos mentais distintos de qualquer outro da época. Dada a sua importância na elaboração dos conceitos psicanalíticos e considerando ainda que a psicologia tem outras formas de abordagem dos problemas psicológicos do indivíduo, tem o TCC, tem as humanistas, né? O presente trabalho investiga a sexualidade humana na questão das fases psicossexuais pela ótica da psicanálise freudiana. Esse trabalho é investigativo, eu fui atrás do assunto dos materiais do Freud, é analítico, eu analisei o que ele disse, e é descritivo, eu coloco a descrição de tudo que eu achei aqui. Então, ó, descritivo porque evoca o pensamento freudiano sobre a questão, buscando entender e esclarecer esse viés no mar de definições e afirmações de outros autores não freudianos. O trabalho é também investigativo por buscar no pensamento freudiano os elementos constitutivos da teoria. E, por fim, é analítico por pensar e avaliar as facetas e posicionamentos diferentes e divergentes sobre ele.
A metodologia usada é revisão de recursos bibliográficos. Livro. É um diálogo entre um autor e outro autor. Ok, o resumo? Tá. Então, logo depois vem a introdução. Vamos tentar buscar aqui na introdução aquelas coisas que a gente falou, fundamento, hipótese, objetivos. Será que a gente encontra na introdução? Então, eu começo o assunto assim, ó. Sigmund Freud, considerado o fundador da psicanálise, nasceu na Áustria em 1856, faleceu em 1939 em Londres. Conceitos novos e perturbadores, como instâncias do id, ego, superego e inconsciente, conhecidos como primeira e segunda tópicas, foram desenvolvidos por ele e mostraram que o homem não é apenas um animal racional, mas que seu inconsciente interfere na vida, determinando em grande parte seu comportamento, pensamento, opinião e escolha. Então, o que eu estou dizendo aqui? Um ponto sine qua non, sem a qual não há psicanálise. Quem governa o homem não é o consciente, é o inconsciente. Já tirei fora a psicologia cognitiva comportamental e a humanista. Eu estou seguindo o viés do inconsciente. Tá? A psicanálise, fruto das suas teorizações, foi extremamente perturbadora no mundo da sua época, principalmente por ter ele afirmado que as crianças, aí eu repeti um pouco da coisa que a gente colocou no resumo, né? Ele diz que a criança tem sexualidade. E ele fez isso observando as exceções à regra do complexo de Édipo. No estudo das fases psicossexuais do desenvolvimento, ele cunhou a ideia de fixações nessa frase. Lembra que a gente viu isso? Fixação na fase oral, anal, fálica e genital. Tanto na heteronormatividade quanto na homossexualidade. Freud quebrou vários tabus ao propor ideias e mudar a forma de ver e tratar a questão, ao levantar a tese que a criança já possui sexualidade desde a primeira infância e que a maneira como ela desenvolve essa sexualidade a partir do início da sua vida refletirá no desenvolvimento da sexualidade até a vida adulta. Freud fez da psicanálise um método de investigação dos processos mentais distinto de qualquer outro, dada a sua importância na elaboração dos conceitos psicanalíticos e considerando ainda que a psicologia tem outras formas de abordagem, o presente trabalho investiga a sexualidade humana na questão das fases psicossexuais pela ótica da psicanálise freudiana. Até aí, o que eu dei? Eu dei um histórico do Freud, a importância do Freud, motivação para o trabalho. E agora eu vou elaborar a motivação de uma forma acadêmica mais precisa. A motivação para a realização deste repousa no fato do assunto ser muito atual. Não está na moda aí o homossexualismo? Então, o assunto é muito atual, muito discutido no momento e seguramente algo que o psicanalista terá de abordar no seu set analítico. Entra um adolescente lá, dizendo que é homossexual. Os pais querem que você produza a cura gay. É possível isso? Como é que eu vou saber? Eu tenho que estudar. Como é que eu vou agir com esse menino? E o que eu vou fazer com esses pais? O menino é gay e não vai deixar de ser. E os pais querem que ele deixe de ser gay e seja hétero. É possível isso na psicanálise? Como que a psicanálise vai tratar esse caso? É o que o trabalho está falando. Então, ó, pelo fato de haver outras abordagens psicológicas para tratar o assunto, esse trabalho foca a ótica psicanalítica freudiana. Esse trabalho é investigativo, analítico, descritivo. Descritivo, porque evoca o pensamento freudiano sobre a questão. Ó, eu estou delimitando o meu problema. Eu não vou fazer uma abordagem psiquiátrica, eu não vou entrar em terapias energéticas, eu não vou entrar aqui em outros vieses aí acadêmicos, mas eu vou ficar na psicanálise do Freud, tá? Então, o trabalho é investigativo por buscar no pensamento freudiano os elementos constitutivos da teoria. E, por fim, é analítico por pensar aos verbos infinitivos. Pensar e avaliar as facetas e posicionamentos diferentes e divergentes sobre o mesmo. A metodologia usada é a revisão dos recursos bibliográficos. Ok? Novamente falando aí sobre hipóteses, né?
Então, olha só, essa teoria é muito discutida no meio acadêmico, na psicologia, também nas áreas afins. Traz muitas problematizações, delimitação do problema, em torno da teoria, tornando seu estudo plausível para análise e discussão. As fases psicossexuais do desenvolvimento são comprovadas no setting analítico? Hipótese que eu levantei. Eu comprovo isso existe mesmo? As crianças possuem mesmo sexualidade desde a primeira infância? Freud afirmou isso. É isso mesmo? Hipótese. Fixações nas fases psicossexuais podem mesmo afetar a sexualidade humana com adulto? Hipóteses que eu levantei e eu vou responder no trabalho. Por conta destas problematizações, torna-se importante para o estudante de psicanálise conhecer o pensamento freudiano sobre essa teoria para proceder corretamente no tratamento dela na análise psicológica. Introdução. Então, na minha introdução, eu tenho um resumo da teoria freudiana, mas não de toda a teoria. Daquilo que é a base da formação das fases psicossexuais. Quando Freud formou, ele formou de que forma? Dizendo que as crianças têm sexualidade e observando o comportamento do complexo de Édipo, né? A resposta heteronormativa e a resposta invertida. Então, a partir disso, ele lança a sua teoria do desenvolvimento das fases. O que ele vai dizer? O indivíduo começa a se desenvolver até atingir a maturação. A maturação vem, a estruturação vem no complexo de Édipo. E a maturação chega na última fase, que é a genital. Ele vai para a experimentação. Tá? Então, agora o que a gente vê? A visão, o desenvolvimento do trabalho. A visão freudiana das fases na ótica psicanalítica. O que a gente vai ver nesse primeiro ponto aqui? Trabalho histórico. Como é que o Freud chegou nisso? A partir de quê? O que ele observou? Né? O que estava acontecendo na época dele que motivou o Freud a escrever um livro sobre isso, que está lá os 3 tratados sobre a sexualidade. Então, logo no começo está falando aqui, né? O livro é uma introdução clara e concisa às suas principais hipóteses sobre o funcionamento do aparelho psíquico e método de influência sobre ele. Está na linha 4 aí. Então, eu estou levantando por que o Freud escreveu sobre esse assunto, o que levou ele a teorizar sobre isso. Eu estou dizendo que de todos os livros que o Freud escolheu para falar do assunto, eu escolhi um para ser a base aqui do nosso estudo. Qual que é o livro que eu escolhi? O Esboço de Psicanálise. Tá? Então, nesse livro Esboço de Psicanálise, que é de 1938, eu tirei o que é a teoria das fases psicossexuais e esbocei no meu trabalho. No capítulo 1 do livro do Esboço de Psicanálise, Freud disse isso. Tá? Depois eu ponho. No capítulo 2, ele fala isso. No capítulo 3, ele fala isso. Vou fazer uma exposição do trabalho. Percebam que eu coloco aqui, assim como foi exposto por Freud, Hannas Ferreira e Saboia, um estudo lançado, explicam que, para ele, o homem é visto dentro de uma conceituação que abrange, nas 3 instâncias, o plano biológico, que é o id, o plano sociológico, que é o superego, e o psicológico, que é o ego. Então, eu estou trazendo autores atuais que confirmam ou que se contrapõem à ideia do Freud. Percebeu como a gente escreve? Tá joia. Aí eu vou dizer o que ela fala. No capítulo 2, do esboço da psicanálise, o Freud trata da teoria pulsional. Então, a importância do id, princípio do prazer, né, como isso vai atingir o desenvolvimento das fases. Deixa eu te perguntar, a linha de fala que é menor é a citação desse. Essas letrinhas menores, e que estão mais a 3 centímetros de distância da margem, são citações diretas. Tá? Quando eu pego uma citação direta do livro, copio e colo aqui, aí eu tenho que colocar isso. E olha que eu pus a data, né, do livro, que é 1938, mostrando que eu tirei do esboço do psicanálise. De qual página? Antes, né, está escrito ali, ele diz,
tem o 17 pequenininho. No pé da página, procura lá o 17, idem, página 32. Idem o quê? Ao 14. Freud é o autor, Esboço de Psicanálise, 1938. Então, eu tirei da página 32 essa citação. Do livro Esboço de Psicanálise, 1938. Mas eu mandei também para vocês um livro de uma universidade federal, um livrinho PDF, né, com todas as normas. Mas, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ninguém será reprovado por causa de regras de ABNT. Tá? Para nós aqui no Instituto, é só para o seu trabalho ficar bonitinho, bem escrito e formatado de uma forma acadêmica. Futuramente, se você permitir, a gente vai publicar esses trabalhos no nosso próprio site lá da escola. Tá? Então, a gente vai criar uma biblioteca, vai colocar os trabalhos de vocês lá para servirem de consulta para outros alunos. Olha que coisa. O trabalho de vocês, como é acadêmico, ele pode ser consultado e vocês poderão ser citados na bibliografia de trabalhos de alunos que vierem depois de vocês. Eita, hein? Vocês vão ser aí o início, né, de uma coisa muito importante na vida de um instituto, tá? Ó, finalmente, no capítulo 3, porque são só 3 capítulos que fala das fases psicossexuais, Freud teoriza, aí eu ponho também o que ele põe lá sobre o desenvolvimento das fases. Então, eu ponho lá os conceitos e tal. O que eu fiz aqui no início do desenvolvimento? Eu expliquei na visão freudiana o que ele fala sobre o desenvolvimento das fases. Tá? Como é que ele chegou nesse conceitual. Perfeito? Aí eu explico lá as fases, oral, anal, fálica. Vocês vão ter esse trabalho para ler com calma em casa. Bem? Desenvolvimento ainda, ó, tópico 2. Então, primeiro foi o conceitual, como Freud chegou ali. Eu usei o livro Esboço de Psicanálise, capítulo 1, 2 e 3. Aí, segunda parte do desenvolvimento. A visão de outros autores sobre as fases psicossexuais freudianas. Por quê? Porque eu falei que o trabalho é analítico, mas só descritivo, ele é analítico. Então, eu vou comparar Freud com autores, e como eu restringi o problema na área da psicanálise, eu não vou pegar qualquer autor, mas eu vou pegar os autores das 7 escolas de psicanálise. Então, eu vou pegar o Lacan, eu vou pegar a Melanie Klein, eu vou pegar o Winnicott, eu vou pegar o Bion, né, que são autores da psicanálise. E esses são os autores que eu vou colocar aqui. Mais atualmente, quem que eu vou pegar para falar? Novamente, pessoas que escreveram livros, trabalhos científicos sobre esse assunto. David Zimmerman, Chemama, vou pegar a Rudinesco, tá? Que são autores extremamente consagrados que escreveram sobre a psicanálise freudiana. Christian Dunker, que é professor de psicanálise doutor no Brasil. Né? Então, esses profissionais eu pego para mostrar a visão de outros autores sobre as fases psicossexuais. Então, são o quê? Os pós-freudianos. Então, primeiro aspecto do desenvolvimento, Freud. Segundo aspecto, quem veio depois dele e que, a partir dele, acrescentou ou se contrapôs a alguma coisa que ele disse. Então, tá aí, ó, Chemama é o primeiro que eu citei. Ok? Aí tem lá, novamente, ó, Chemama, 1995, diz. Aí tem lá, 29. No pé da página está lá o registro do nome do livro, Dicionário de Psicanálise, de 1995, página 73. A citação está lá. Ok? Quem mais eu citei? Elizabeth Rudinesco, ó, citação de número 30. Quando a citação não é direta, mas eu só ponho aqui, ó, lá no livro dela ela falou isso, mas eu escrevo com as minhas palavras, aí eu só menciono aí, ponho um númerozinho e no pé da página eu digo aonde que está isso que eu falei dela. E quando é alguma coisa literal, aí eu transcrevo dessa maneira diferente aí. Bom? Lá no pé da página está tudo lá. Por quê? Porque se eu pegar uma ideia dela e escrevê-la em cima como se fosse minha, o nome disso é plágio. Okay? Aqui nós não vamos mandar prender ninguém. Mas, por exemplo, eu estou numa faculdade lá, na Anhanguera. Se eu for escrever um TCC lá, usar a ideia de um autor e não citar o autor, eu posso ser preso na hora
quando eu estiver diante da banca expondo o trabalho. Né? Se eles percebem que o trabalho está citando algo que eu ponho como meu e não é meu, é do outro, aí eu estou lascado. Questão de honestidade. Né? Ok. Então, a gente tem o David Zimmern, né, se colocando aí também posicionamento. Melanie Klein teorizou 2 tipos de posição. Então, para o Freud, ele colocou as 5 fases do desenvolvimento psicossexual. A Melanie Klein coloca a posição. Ela substitui a esquizoparanoide e a depressiva. Então, eu coloquei lá o que tem de igual e o que tem de diferente no posicionamento desses autores. Tá? Então, todo esse comparativo é colocado. E depois de eu colocar, então, como Freud põe a teoria, como os pós-freudianos falam da teoria, eu venho na conclusão. Então, tá aí. Conforme se pode observar, as fases psicossexuais do desenvolvimento humano são a ótica de Freud. Sob a ótica de Freud, é uma teoria importante para o entendimento e análise do indivíduo que almeja saúde e bem-estar mental e psicológico. O que se pode aprender do ensino de Freud dos autores pesquisados é que não houve tergiversação, contradição, sobre a teoria, mas confirmação dela. Os outros autores que eu citei não colocaram contrapontos, mas eles confirmaram de outra forma que as fases existem. Mesmo que alguns psicanalistas tenham feito acréscimos à teoria, ou mesmo tenham elaborado algum tipo de viés dela, foi no sentido de produzir aperfeiçoamento da teoria, e não necessariamente objeções à mesma. Então, quem eu citei lá, Zimmermann, Rudinesco, Klein, todos eles colocam sobre aspectos diferentes a mesma coisa. Eles confirmam que há fases. Alguns chamam de posição, todos confirmam. Outra coisa que eu pus, a teoria das fases do desenvolvimento foi algo inédito e corajoso. Né? Concluí isso. Inédito porque ninguém havia ainda tentado elaborar algo como ela. E corajosa porque se contrapôs à mentalidade da época no que diz respeito à sexualidade infantil, por exemplo. Também à homossexualidade. O fato de dizer algo assim naquele contexto foi de muita coragem, sem dúvida. Outra consideração. A teoria das fases psicossexuais do desenvolvimento foi um marco na maneira de analisar o comportamento das crianças, quanto da criança que existe dentro do adulto, por causa das fixações, né, gente? Está fixado porque alguma coisa aconteceu na nossa criação, lá nestas fases que fixou aquela fase de prazer, de sexualidade. Então, as fixações da fase são pontos importantes de análise e elaboração dos traumas do set analítico do adulto. Outra, a teoria das fases psicossexuais do desenvolvimento foi de elaboração ampla e inteligente. Freud não partiu do mesmo ponto de vista acerca da sexualidade dos teóricos da sua época, mas elaborou a teoria a partir das exceções à regra. Sexualidade infantil, homossexualismo e fetiche. Os 3 ensaios da sexualidade. As exceções o levaram a questionar e elaborar as fases sob uma outra ótica. Por fim, a teoria é extraordinária, porque não fecha ou esgota o assunto. Ela deu início a uma nova forma de enxergar e analisar o desenvolvimento humano, aceitando evoluções e aperfeiçoamento a partir de novos estudos. Aí vem as referências usadas. Olha aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos são autores. Né? Eu não usei site, só usei livros aqui, que era um trabalho universitário, não preciso usar site. Tá? Então, eu usei o Roland Schumann, Dicionário de Psicanálise. Eu usei Esboço de Psicanálise de 1938 do Freud. Eu usei Psicologia do Ajustamento, de 3 psicólogos. Eu usei Laplanche e Pontales, Vocabulário de Psicanálise, Elizabeth Rudinesco, e usei o David Zimmern. O trabalho acabou. Gente, viram que é um trabalho acadêmico? Fala, Márcio, eu sei que você está louco de vontade de falar alguma coisa. Estou com vontade de sair correndo, não de falar nada. Mas, ó, se deixar para a última hora, desculpa a expressão aí, mas faz cagada. Vai ser uma porcaria.
Se começar a elaborar isso agora, está muito certo. Procura um dos professores, gente, e começa pelo tema. Tá? Peça ajuda para você escolher um viés. A partir do momento que você escolheu o viés, vai para a bibliografia. Esse é o grande segredo. Tá? Então, eu já tenho lá, por exemplo, que a gente escreveu aí, né? O que é são as fases do desenvolvimento sexuais na visão do Freud. Tá? A partir disso, pega lá a revisão bibliográfica. Quem falou alguma coisa sobre isso? O Zimmermann falou, a Rodinesco falou, o Schemama falou, não sei quem mais falou, a Melanie Klein fala, não sei quem fala. Aí você vai juntando o material dessa gente. Uma vez que você tem lá, vamos supor, 10 livros, aí você não vai ler todos o livro inteiro, né? 10 livros sobre isso. Mas você vai fazer um trabalho de pesquisa dentro do livro. Quais os capítulos que esse autor usou para falar sobre esse assunto que eu vou escrever? Aí você vai fazendo pequenos resumos. Não é ainda o seu trabalho. Mas você diz lá, o Zimmer, na página tal, ele escreve tal coisa, assim, 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 assado. Você vai usar isso depois do seu trabalho. A Rutinesco, na página tal, escreve essa outra dinâmica, assim, assim, assado. Aí você vai fazendo um pequeno diário. Ok? E em cima disso, você elabora. Então, eu tenho a minha introdução, aí você vai ter lá as hipóteses, os objetivos, tudo isso. Depois você tem o desenvolvimento. Dentro do desenvolvimento, você pode pôr 1, 2, 3 tópicos, 4 tópicos. Não tem problema. Né? Dentro daquilo que vai responder a pergunta. Você delimitou o problema. Você viu que eu não abordei aqui TCC, eu não abordei outras correntes. Eu fui só na psicanálise. Eu delimitei bem meu tema. Aí eu delimito também os autores. Senão eu me perco depois na busca. Uma vez que eu tenho isso, fica mais fácil. Bom, agora eu tenho esqueleto. Aí eu desenvolvo o esqueleto. Fazer introdução com isso e isso. Vou fazer o desenvolvimento com essas 4 coisas e eu vou partir para a minha conclusão, observando essas questões aqui da hipótese que eu levantei. Tá? E aí você vai ter um trabalho bom. É aquela coisa, né? O primeiro trabalho talvez seja sempre mais difícil. Hoje, depois de 8, 9 TCCs, é questão de dias para eu elaborar um. A gente aprende o trabalho científico. Desde que você tenha a revisão bibliográfica, você sabe em quais autores procurar o que você precisa. Fica tudo. O trabalho mais difícil é a garimpagem. É você começar a puxar um autor aqui, outro ali, e descobrir aonde ele falou o quê. Depois que você já tem isso bem localizado, bom, aí escrever fica fácil. Ainda mais hoje que os livros, né, eles já estão vindo quase todos em PDF, e o PDF dá para você copiar e colar. Então, para você fazer as citações, fica muito fácil, não tem nem que digitar de novo. Porque, às vezes é um parágrafo grande, você vai lá, copia, cola direto no trabalho. Então, fica tudo muito mais fácil. Ó, lembrando o seguinte, a produção do trabalho é do aluno. Mesmo que você faça manuscrito no caderno, você que tem que fazer. Agora, digitar em normas da BNT não tem que ser trabalho do aluno. Se você não sabe fazer, não precisa. O que você vai fazer? Pagar alguém para fazer por você. Mas esse alguém, ele não vai fazer o seu trabalho. Ele vai colocar o seu trabalho nas normas da BNT. Tem problema. Você acha a gente que faz isso? E isso não é contra a lei. Não é plágio. Tá? Plágio é você falar assim, fulano, você que já é psicanalista há mais tempo, escreve um TCC para mim, aí é plágio. Agora, você fez um trabalho, você não sabe mexer no computador, não gosta disso, não tem problema. Escreve no Word, e aí você pede um amigo seu para colocar nas normas da BNT. Não tem problema. Agora, outra questão. Pois não. Não é só apresentar aqui o trabalho entregado, tem que apresentar aqui. Isso, nós vamos ter um dia, ou 2, ou 3, depende, para ouvir a exposição do trabalho. Aí, o que é a exposição do trabalho? Não é que você vai dar uma aula de 2 horas. Tá? Outra coisa, o trabalho não tem que ser de 20, 30 páginas. É isso. É um trabalho de 5 páginas, trabalho de 4 páginas do trabalho.
tá? Não precisa ser algo gigantesco, não. Eu quero que você coloque uma pergunta fatiada, que você pesquise autores sobre o tema e que você prove as suas hipóteses aqui. É isso. Se com 4 páginas, 5 páginas de texto você conseguir trazer isso, tá legal. Aí, num dia da aula, você vai expor, nós vamos dar aí uns 20 minutos para você expor o trabalho, você expõe, e logo depois abre-se o parlamento para que os seus colegas que estejam aqui perguntem para você. Como você pesquisou isso? Né? Não é perguntas visando assim, aprovar ou reprovar, não é isso. É porque surge mesmo. Você vai expor um trabalho sobre um determinado tempo, seus colegas vão ficar curiosos, eles vão fazer perguntas. Se não souber responder, os professores estão aqui também para ajudar. Mas eu vou ler esse trabalho, vou ler o que está Você pode ler ou expor. Como eu exponho aqui com data show, PowerPoint, essas coisas, você pode fazer igual. Chega aqui e expõe. Se você estiver em casa, a gente passa o comando aqui do Zoom para você, você coloca o seu PowerPoint aí e expõe durante 20 minutos, né, o seu trabalho, e logo depois a gente faz as perguntas. Não tem problema. Vários que estão no ponto aí. E lógico que não vai ser todo mundo de uma vez. Então, do segundo semestre para frente, ou seja, julho, né, para frente, os alunos que já tiverem com o trabalho pronto já podem avisar e a gente já vai, em alguns momentos, fazendo isso. Tá bom? Seguramente, viu? Vai ser um tempo de muito crescimento para todos. Certo? Deixa eu ver o que tem no chat aqui. Gente, vocês que estão em casa aí, alguma dúvida, alguma pergunta sobre o TCC? Sobre esse trabalho aí? Não? Tá tranquilo? Então, deixa eu falar o que eu vou mandar para vocês de presente. Vou mandar esse presente aí, que é o artigo que eu fiz na FAVENG, sobre as fases psicossexuais. Eu vou mandar um outro artigo sobre o homossexualismo. Foi um outro trabalho de TCC de uma outra especialização, tá? Os 3 ensaios da sexualidade, esse é o tema lá. Eu vou mandar para vocês um trabalho que eu elaborei, esse é mais extenso, que é mestrado em psicanálise na FATEC. Mas é um artigo também. Esse trabalho é sobre a depressão. Então, foi na área da psicopatologia. Vou mandar os 3 trabalhos para vocês verem. E aí, em casa, façam isso. Ó. Pega o esboço da aula de hoje, onde tem lá o objetivo. Vai lá no trabalho e tenta ver onde os objetivos. Hipótese. Vai lá e tenta achar as hipóteses do trabalho. Justificativo. Vai lá e tenta ver as justificativas do trabalho. Tá? E aí você tenta ver como que o trabalho é elaborado em cima desse esqueleto, né, que a gente dá. Olha. Outra coisa que é uma dica para vocês. Vai lá no Cielo, ou no Google, né? Google acadêmico, e você pode digitar lá. Ó, por exemplo, seu trabalho vai ser sobre a psicanálise freudiana e terapia de criança. Aí você coloca no buscador lá, vai aparecer um monte de trabalho. De repente, aquele trabalho não te interessa, mas vai na bibliografia do trabalho. Você vai encontrar de bandeja aonde estão os autores que escreveram sobre o assunto que você. Às vezes, aquele trabalho acadêmico não te interessa, mas a bibliografia dele mostra para você aonde que está o que você ajuda. Tá? E muito cuidado com a inteligência artificial, gente. Hoje em dia, tem muita gente que pede a inteligência artificial para fazer o trabalho para ele. E a inteligência artificial faz, sem erros. O que talvez a gente não saiba é que a inteligência artificial é uma grande fofoqueira. Basta eu pegar o trabalho, copiar e jogar lá. Perguntar para ela, foi você que fez isso? E ela conta. Esse trabalho é meu. E aí você se lascou. Tá bom? Então, não peça a inteligência artificial para fazer o trabalho para você. Evita usar na confecção do trabalho, porque se a gente jogar lá e aparecer que ele é tão fofoqueiro que ele fala assim,
Há algumas modificações no trabalho, mas eu fiz a maior parte dele. Você se lascou. Ele conta mesmo, é um fofoqueiro. Tem que Beleza, né? pegar a inteligência artificial muda. Pois se achar, né? Tá bom. Gente, olha, esse negócio está tão sério que eu estou lá na faculdade, né? E tem um dos professores, ele falou assim, ó, todos os meus trabalhos, ó, voltou na idade da pedra, todos os meus trabalhos têm que ser feito manuscrito. Olha que coisa. Aí a gente pega lá um trabalho acadêmico, que, escrito aí no Word, né, em Arial 11, né, ele vai dar ali 6 páginas, aí a gente vai no manuscrito, vira lá umas 15, escrever tudo em letra boa que ele possa entender, entregar o trabalho. Por quê? Porque ele fala assim, se você fez inteligência artificial, pelo menos copiando, você aprendeu o que você copiou da inteligência artificial. Aí quem fez o trabalho sem olhar lá é punido do mesmo jeito. Né? Mas tá bom, cada um professor que manda. Ok? Então tá, joia. Márcio, pergunta? Beleza. Cristiane, não sei se você está aí ou se você está lá no Polo Brasília hoje. Polo Brasília está aqui hoje. Tá lá. Apareceu. Valéria, alguma pergunta? Tudo ok, professor. Beleza. Edivânia? Professor, esse trabalho tem que ser individual ou pode ser em dupla? É individual, tá? Certo. Quero ver o seu desenvolvimento. Mas, como a gente falou, pode buscar qualquer professor do instituto para orientar você no trabalho, tá? Entendi. Professor, e é caro essa ajuda que esse professor proporciona para nós? Para ajudar a fazer esse trabalho? Se é caro, Isso. tão caro, mas tão caro que vocês não conseguem pagar, então a gente não cobra. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Bom, eu pelo menos não cobro, tá? Se os outros cobrar, vocês vêm conversar comigo aí que eu tento ajudar. Daiane, alguma pergunta? Não, professor, tudo tranquilo. Então, beleza, gente. Deu aí o nosso horário, vamos uns minutos. Mas, então, é isso aí para hoje, tá? Na aula da semana que vem, nós vamos pegar o segundo assunto desse módulo, que é ética. Vocês já começam a atender seus pacientes, então nós vamos conversar sobre a ética na psicanálise. O que pode e o que não pode. Como é que eu faço as coisas, ok? Como é que eu ponho preço no meu trabalho? Como é que deve ser a minha relação com o meu paciente? O que eu posso fazer e o que eu não posso? Se o meu paciente falou que vai suicidar, eu posso contar para a família dele? Se o meu paciente falou que está tendo desejos pelo sobrinho pequeno, que está lá como pedófilo, né, quase abusando do menino, eu devo contar? Ou se ele falar que abusou, eu devo denunciar na polícia? Tudo ético. Então, tudo aquilo que você tem dúvida sobre atendimento, sobre 7 anos, como é que deve ser o meu 7 anos? Nós vamos conversar semana que vem. O que enriquece a aula da semana que vem? Não é a teoria que eu trago, estou trazendo, mas são as perguntas que vocês vão me fazer, tá bom? Então, toda dúvida que vocês tiverem sobre o comportamento do psicanalista, as responsabilidades que ele tem gente que pergunta assim, eu posso atender os pacientes numa sala lá da minha igreja? Vamos conversar sobre isso, é uma pergunta pertinente. Tá bom? Eu posso atender na minha casa? Conversar sobre isso, essas perguntas que enriquecem a aula aí. Lembrando que ética é a ciência do comportamento. Então, tudo aquilo que vai regular o comportamento do analista, do analisado, faz parte da nossa aula semana. Bom?